Pessoal, dando sequência aos vídeos sobre ângulos, a gente vai falar agora não mais do uso do transferidor, né? Isso foi falado num vídeo anterior, mas a gente vai falar sobre alguns outros aspectos e algumas outras nomenclaturas, elementos, relações entre ângulos que eu realmente julgo bastante importante para que a gente tenha um conhecimento pleno nesse conteúdo da matemática. Então, vamos falar um pouco sobre os elementos de um ângulo, né? Então aqui eu coloquei duas retas aqui, e eu vou colocar 3 pontos nessa reta para a gente começar a entender o que é o ângulo, né? Então eu vou colocar aqui um ponto P, eu vou colocar aqui um ponto A, e aqui eu vou colocar um ponto B, tá? Em matemática, geometria, a gente usa sempre a questão dos pontos, é sempre letras maiúsculas, tá? São sempre letras maiúsculas. Não, são sempre letras maiúsculas, ok? Então vamos lá. O que é esse ponto P, né? Que nome a gente dá para esse ponto P? Esse ponto P é o chamado vértice do ângulo, tá? Vértice do ângulo. Então, ele é justamente onde o ângulo dobra, certo? Onde as duas curvas que delimitam o ângulo se encontram, ok? Beleza. Se eu pegar um segmento de reta que for de entre P e A, ou entre P e B, a gente chama isso aqui de lados. Lado dos ângulos. Então, P é o vértice do ângulo, e o segmento de reta entre P e A, ou entre P e B, a gente chama lados do ângulo, ok? Esse ângulo, eu poderia dizer que o nome desse ângulo poderia ser APB, ou eu poderia dizer BPA. Olha só, tem esse chapeuzinho, né, também conhecido como circunflexo, aí em cima de P. E P é exatamente o vértice do ângulo. Então, quando a gente quer dizer o nome de um ângulo, a gente fala um dos pontos pertencentes ao lado do ângulo, por exemplo, no primeiro caso aqui eu estou usando o ponto A, indo até o vértice P, depois seguindo para um ponto do outro lado do ângulo, então B. E aí eu estabeleço o ângulo AOP. Então AOP é esse ângulo em verde que a gente aí... desculpa, APB é esse ângulo que eu acabei de colocar, como também o ângulo BPA também é a mesma coisa, né? É o mesmo ângulo, tá bom? Outros pontos também podem estar destacados aqui nesse ângulo. Por exemplo, eu vou colocar aqui um ponto C, vou colocar aqui um ponto D, e eu vou colocar aqui um ponto E. O que a gente pode dizer em relação aos pontos C, D e E? Tanto o ponto C como o ponto E, eles são pontos na região exterior ou externa do ângulo APB ou do ângulo BPA. Ok? Então, C e E são externos ao ângulo. Já o ponto D é um ponto interno. Ele está na região interna do ângulo APB. Agora, se a gente for classificar, e o ponto A e o ponto B? O ponto A e o ponto B são pontos que pertencem ao ângulo APB. Então, vamos lá. A e B pertencem ao ângulo APB. C e E são pontos externos ao ângulo APB. E D é um ponto interno, né? Pertence ao ângulo APB. Ok? Então essas são nomenclaturas utilizadas e é muito importante a gente ter uma visão, porque todas as questões vão mais ou menos falar sobre isso e a gente já tem uma visão agora do que se trata cada termo desse, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, já que a gente já agora entendeu, né, alguns elementos do ângulo, né, formadores do ângulo, eu estou colocando aqui de novo nosso amigo transferidor para ajudar a gente a perceber, ter uma visão.
de alguns ângulos que são ângulos muito importantes dentro do estudo da geometria e da matemática, tá? Para isso eu vou me fazer valer aqui do transferidor. O primeiro ângulo que eu vou falar, pessoal, é o ângulo que a gente chama de ângulo raso, tá? Esse ângulo raso, ele é um ângulo de 180 graus. Como que eu vou usar o transferidor para isso? Então, note, se eu pegar uma reta que saia desse ponto e venha para esse ponto, eu vou esticá-la aqui de propósito, ok? Eu tenho um ângulo, e aqui, pessoal, a gente tem aquele conhecido já da gente, que é o ponto de referência. Ele está mais ou menos por aqui, mas ele agora não tem nenhuma figura muito importante. Mas se a gente medir esse ângulo é de 180 graus, porque nós estamos vendo aqui no transferidor que se trata de um ângulo de 180 graus. Afinal de contas, lembrando das escalas lá, se eu pegar a escala exterior aqui desse transferidor, olha só, eu estou saindo do zero e eu estou chegando no 180. É fácil notar isso, porque esse aqui é 170, o outro é 180. Não é? E está indo de 10 em 10 graus, ó. 10, 20, 30, 40 e daí por diante, ok? Então, eu saí do zero e fui para o 180, portanto, o ângulo dessa reta, ou o ângulo de qualquer reta, é sempre 180 graus, que a gente chama de ângulo raso, ok? Agora, vamos fazer um outro ângulo aqui, vamos construir um outro ângulo, que é um ângulo bastante importante dentro do estudo da matemática, que é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo entre a reta vermelha e a reta azul. Então, o que é que acontece? Bom, primeiro que no encontro dessas duas retas aqui, ó, esse ponto era aquele ponto P que a gente estava lá no outro vídeo que a gente chamou de ponto de referência, tá? Se nós notarmos, nós temos aqui a construção de dois ângulos de 90 graus, vocês concordam? Ó, aqui a gente tem 90 graus e aqui a gente também tem 90 graus. O que é óbvio, né? Porque se daqui para cá eu tenho 180 e agora eu dividi em duas partes iguais, obrigatoriamente cada um tem 90. Mas ninguém precisa acreditar em mim, é só olhar para o transferidor. Vamos aqui no transferidor de novo, então, para a gente ter essa visão. O que é que acontece? Eu estou saindo do zero e eu estou indo para o 90. Então, esse ângulo tem 90 graus. Obviamente que se eu medir que estou saindo do 90 e estou chegando no 180, esse ângulo também é de 90 graus. Ok? Agora, vamos lá. Esse ângulo, pessoal, é um ângulo muito importante na geometria. Ele define uma série de coisas. Isso vocês vão testemunhar mais para frente. A gente dá um nome para o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Então já vamos colocar aqui algumas nomenclaturas, né? O ângulo de 180 graus, ele é o ângulo raso. E o ângulo de 90 graus é o ângulo reto, ok? Então só relembrando, vamos colocar aqui, né? Relembrar nunca faz mal, sempre é bom. Então vamos relembrar aqui, ó. Então daqui para cá, né? Daqui para cá, eu tenho o ângulo de 180 graus, ou seja, ângulo raso, não é? E daqui para cá eu tenho o ângulo reto de 90 graus. O ângulo reto na matemática, geralmente, ele é representado por um quadradinho e uma bolinha no meio. Então, isso significa que a gente tem um ângulo de 90 graus, ok? Beleza, a gente já identificou isso. Agora, vamos lá. Vamos usar esse transferidor aqui para outras coisas. Existem umas relações bem interessantes entre o ângulo de 180 e o ângulo de 90, ou ângulos que somados dão 180 e que somados dão 90 graus. Então vamos lá, vamos estudar essa parte porque é muito importante também, tá bom? Bom, e para demonstrar essas relações que eu falei, né? Nós vamos utilizar aqui o transferidor para que a gente tenha um bom entendimento, tá bom? Vamos pegar aqui, pessoal, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Eu vou abrir do ponto de referência para o ângulo de 50 graus, certo? Vou botar assim para não atrapalhar a visão. De 50 graus. O que é que isso significa, né? Isso significa que daqui para cá eu tenho 50 graus.
E, obviamente, se a reta ela é de 180 graus, esse ângulo daqui para cá tem que ser de 130 graus. E eu acho que isso fica muito claro se, para os 130 graus, nós pegarmos a escala de fora. Observa o que é que está acontecendo na escala de fora. Na escala de fora, eu estou saindo do 0 grau e eu estou vindo para os 130 graus. E isso na escala de fora. Então, na escala de fora, eu estou saindo de 0 até 130, o que realmente me dá 130 graus. Agora, e na escala de dentro, né? O que é que está acontecendo na escala de dentro? Então, vamos ver aqui na escala de dentro. Na escala de dentro, eu estou saindo de 0 grau a 50 graus. Portanto, o ângulo é de 50 graus, certo? O que é que acontece, pessoal? Se a gente somar 130 com 150, obviamente a gente vai ter um ângulo de 180 graus. Isso a gente dá um nome bem peculiar, que é o seguinte: se dois ângulos, então eu vou colocar aqui letras, tá? Quaisquer, tá bom? Se dois ângulos, vamos imaginar um ângulo A mais um ângulo B. Se eles somados resultam em 180 graus, a exemplo do que está acontecendo aqui com o 50 e com o 30, o 130, eles são chamados de ângulos suplementares. Então, aqui, A e B são suplementares, ok? Suplementares, ok? Então, todo ângulo, ou melhor, toda dupla de ângulos que somadas resultarem em 180 graus, eles são suplementares, ok? Beleza. Agora, e vamos dizer que ao invés de somar e obter 180 graus, vamos dizer que a gente some e encontre 90 graus. Aí o nome já não pode ser suplementares. Agora, vamos ver primeiro a construção disso aqui para a gente entender o que é que está acontecendo. Então, me permitam aqui apagar tudo que a gente fez aqui para os suplementares e vamos entender o que é que acontece para formarmos os ângulos complementares. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma reta só para a gente cercar essa situação aqui, ó. Essa situação aqui. Vocês concordam que agora eu fechei um ângulo aqui de 90 graus, né? Conforme a gente já mostrou no quadro anterior. Beleza. Então vamos dizer que eu faça o seguinte. Vamos dizer que eu pegue aqui uma reta e faça isso aqui, ó. Vá até aqui os 60. Tudo bem? Vamos perceber aqui uma coisa, vamos ver se vocês concordam comigo. Esse ângulo aqui embaixo ficou horrível, peraí, deixa eu colocar aqui em outra tonalidade. Esse ângulo aqui embaixo, eu saí do 0 e fui até o 60, na escala de dentro. Então esse ângulo tem 60 graus, tudo bem? Beleza, então saí do 0, fui até o 60, ok. Agora, e esse ângulo aqui, pessoal? E esse ângulo aqui, ó? Eu saí do 60 e fui até o 90. Ora, se eu sair do 60 e fui até o 90, aqui eu tenho quantos graus? Tenho 30 graus. 30 graus. Todo mundo concorda que se eu somar 60 com 30, eu vou obter os 90 graus, não é? Tudo tranquilo até aí. Pois bem, quando eu tenho dois ângulos que somados e o resultado dessa soma dá 90 graus, a gente chama esses ângulos de complementares. Complementares, ok? Complementares. Então, a soma entre dois ângulos resultando em 180 graus, os ângulos são suplementares. A soma entre dois ângulos que resulta em desculpa, vamos lá, vamos por ordem. A soma de dois ângulos dando 90 graus, complementares. A soma de dois ângulos dando 180 graus, suplementares.
E aí vamos fazer dois exercíciozinhos aqui só para clarear mais isso que eu acabei de falar. Então olha essa situação. É dito o seguinte, o ângulo APB, que é o ângulo azul, e o ângulo BPC, que é o ângulo verde, são complementares. E eles estão marcados na figura com o APB aqui com a medida x e o BPC com a medida 2x. Bom, o que é que significa ser complementares? O que significa é que a soma desses dois ângulos tem que resultar em 90 graus. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, o APB é x, o BPC é 2x. Se eu somar os dois, o resultado tem que ser 90 graus, porque eles são complementares. Se eu somar x com 2x, eu vou obter 3x, isso é 90 graus. Se eu quero o valor de x, vou dividir por 3 aqui, vou dividir por 3, aqui eu vou ficar com x igual a 30 graus. Então o que é que ocorre? Como o APB é igual a x, então eu tenho que o ângulo APB é igual a 30 graus, tem a sua medida igual a 30 graus. Como o ângulo BPC é igual a 2 vezes x, então ele é igual a 60 graus. E obviamente, né, se eu somar os dois, eu vou obter 90 graus, porque eles são complementares. Tudo bem? O exemplo de complementar, como a gente usa essa informação de complementar, é exatamente assim, ok? Agora vamos lá. Então, nesse outro problema aqui, nós temos o seguinte. O ângulo APB, que é o amarelinho, e o ângulo BPC, que é o verde, eles são suplementares. Então, note, dois ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas resulta em 180 graus. Portanto, se a gente pegar a medida do ângulo APB, que é 3x, somarmos com a medida do ângulo BPC, que é 6x. Isso obrigatoriamente tem que resultar em 180 graus, porque eles são suplementares. Ora, 3x mais 6x, 9x, igual a 180 graus. Se eu dividir por 9 aqui, se eu dividir por 9 aqui, eu vou obter que x é igual a 20 graus. Tudo bem, x é igual a 20 graus, mas quanto é cada ângulo desse? Bom, o APB é igual a 3 vezes x, portanto 3 vezes 20, 60 graus. Por sua vez, o BPC ele é igual a 6x. Ora, 6 vezes 20 é igual a 120 graus, que é 6 vezes 20. Ora, se nós somarmos agora, né? Se nós somarmos os 60 graus com os 120 graus, nós vamos obter 180 graus, que é a regra para dois ângulos serem considerados suplementares. Ok, pessoal? Então, os elementos do ângulo e a relação de complementar e suplementar tem a ver com a soma dando 90 graus no caso do complementar e 180 graus no caso do suplementar. Agora, tem um outro termo chamado replementar. Então vamos lá. Quando que dois ângulos são replementares? Quando a soma da medida dos dois resultar em 360 graus, que é uma volta completa. Ok? 180 é metade de uma volta, 90 é um quarto de volta. Então, quando eu somo dois ângulos e essa soma resulta em 360 graus, nós temos aí dois ângulos replementares. Ok? Por exemplo, 90 e 270. 90 e 270 somados dão 360 graus.
Portanto, 90 e 270 são dois ângulos replementares. Bom, o vídeo está terminando, espero ter ajudado mais uma vez e aguardem porque virão outros vídeos agora com operações entre ângulos, tá bom? Um abraço a todos!